Olá, iniciamos hoje nossa segunda aula da disciplina Análise e Projeto de Software. Hoje a gente começa a falar sobre as metodologias ágeis, entre outras características. Bom, o conteúdo que a gente vai abordar hoje é metodologias ágeis, análise de requisitos e principalmente diagramas de casos de uso em projeto de software. Bom, o que seriam as metodologias ágeis? Inicialmente é interessante entender a palavra ágil da onde surgiu. Na apostila você encontra todo o histórico na questão do manifesto ágil de um grupo que se reuniu para criar essa nova metodologia, essa nova forma de trabalhar. E aqui a gente vai entender de fato o que é a metodologia ágil, o que é ágil em si propriamente dito. Ágil é uma nova forma de gestão e desenvolvimento de software por meio do planejamento, execução interativa e incremental em processos complexos. Características principais: existe a divisão do problema em produtos menores, existe a aproximação e maior colaboração do time de desenvolvimento com os experts de negócios, ou seja, desenvolvimento com a parte de negócios, e redução dos riscos associados às incertezas dos projetos. Então são características marcantes aí dela. Bom, também entra como característica principal responder às mudanças de forma mais rápida e natural, satisfação final dos clientes, onde seu principal objetivo é entregar o produto que o cliente realmente deseja e que lhe será útil e com qualidade. Quando que eu devo usar métodos ágeis? Bom, na construção de software complexo, no desenvolvimento de novos produtos com grandes índices de mudanças ou desenvolvimento imprevisível, ou necessidade ou desejo de vantagens competitivas. São momentos de quando eu devo utilizar. Qual que é o foco, propriamente dito? Bom, aqui a gente entra na primeiro método ágil de construção, que é a XP, ou Programação Extreme, né? Program Extreme. Quais são as características dessa forma de se trabalhar de maneira ágil? Bom, esse método, Extreme Programming, ele tem como foco a colaboração, a criação de software rápido e antecipadamente, prática de desenvolvimento voltada para habilidades, buscar o máximo de valor a cada dia de trabalho da equipe para o cliente, ou seja, vou desenvolvendo e vai acontecendo. Ele é baseado também em cinco valores: comunicação, simplicidade, feedback, um retorno do que está sendo feito, coragem e respeito. Bom, além da programação extrema, nós temos também um dos mais utilizados, que é o Scrum. Quais são os pontos-chave desse método? Equipes que se auto-organizam e gerenciam interações de cerca de 30 dias, chamadas sprints, ou ciclos ali de desenvolvimento que tem que ter um resultado. Reuniões diárias com a equipe, stand-up meetings ou Scrum meetings, onde é abordado questões especiais, entregas para o cliente ao final de cada interação. Então existe um tempo para aquela interação, existe um resultado que se deve gerar, existem perguntas que são feitas: o que eu fiz para chegar ao sucesso, o que eu vou fazer amanhã para poder chegar ao meu objetivo. Isso são características bem comuns do Scrum. Valores do Scrum: compromisso, foco, abertura, respeito e coragem. Bom, então aqui a gente fez um briefing, um resuminho do que seriam esses métodos ágeis. Na apostila você encontra vários outros e uma explicação muito mais detalhada com exemplos mais práticos. E agora a gente entra na linguagem UML. Então a gente entendeu o que é um processo, o ciclo de vida dele, como que se elabora essas etapas, quais são os componentes. Existem formas ágeis, métodos ágeis de trabalhar isso. Agora, como é que a gente representa tudo isso graficamente? Através de, literalmente, desenhos, onde eu tenho casos de uso, eu tenho atores, eu tenho usuários. Como é que a gente representa isso? Mas antes vamos entender o que é a linguagem UML. Bom, o UML, ou Linguagem de Modelagem Unificada, é utilizado no desenvolvimento dos mais diversos tipos de sistemas e seus componentes, como o software. Tem como característica: utilizada para descrever coisas do mundo real, não é uma linguagem de programação, de modelagem. Ela engloba todas as visões necessárias, independe da linguagem de programação, é uma linguagem constituída de elementos gráficos, que a gente vai ver já já, e possibilita a criação de diagramas que a gente também vai aprender a construir.
A especificação da UML consiste em duas partes. A sintaxe, em que cada elemento gráfico possui uma forma pré-determinada ao ser desenhado, e a semântica, que é justamente em que cada elemento gráfico possui um significado e é utilizado para algum fim. Então, tenho o que ele faz e para que ele serve, né? Bom, se tratando de UML, não tem como não falar em levantamento e análise de requisitos. Então, para mim poder trabalhar com UML, eu tenho que fazer todo um levantamento, análise de requisitos. O que o meu software, o meu sistema vai ter? O que seria isso? Ele é o momento em que iniciamos uma representação do que iremos desenvolver ou levantar, analisar, documentar e validar. Necessidades que o cliente nos aponta. Essas necessidades, elas podem ser definidas como funcionalidades, ou seja, cada necessidade do cliente é uma funcionalidade do meu software. Todas as funcionalidades são transformadas em requisitos, ou seja, eu preciso disso para poder realizar minha tarefa. Requisitos funcionais e não funcionais para a construção do projeto. O que seriam isso? Bom, interessante entender que requisito ele é o que o sistema contém para atender seus objetivos. Entre eles nós temos o funcional, que é a definição da funcionalidade a ser desenvolvida, ou não funcional, que são os atributos do sistema ou atributos do ambiente do sistema que eu venho a desenvolver. Bom, então a gente entende que nós temos aí requisitos funcionais e não funcionais. Interessante entender que requisitos nada mais é do que a necessidade, é o que o meu cliente precisa e o que eu tenho que ter no meu software funcionando e executando para atender o objetivo dele. Entre isso, eu também trato da análise de requisitos, que nada mais é do que a investigação do problema apresentado anteriormente pelo cliente, que é importante o quê? Para identificar um possível problema do sistema de informação. Em seguida, vem a fase do projeto, que propõe uma solução aos requisitos levantados. Então, levantei os requisitos, vou fazer o projeto para ter a solução, e aí esses projetos são utilizados nessa fase, os diagramas da UML, tais como o diagrama de caso de uso. Então, justamente para representar isso, essa última fase, que eu preciso do meu diagrama UML para desenhar graficamente como é que as funcionalidades do meu sistema, a interação, vai funcionar. Bom, características do diagrama de caso de uso, que é o diagrama que a gente vai utilizar. Existem vários outros. Técnica utilizada para descrever funcionalidades do sistema a ser construído. Descreve operações que o sistema deve executar para cada usuário. Ele levanta informações de como o sistema interage com o usuário. Bom, os diagramas, eles têm personagens, ele tem atores e casos de uso e relacionamento entre esses atores e casos de uso. Onde nós temos, esses atores podem ser pessoas, dispositivos, hardware, software. Os atores, eles são representados graficamente por um ícone humano. Então, a gente vai ver muito isso aqui no nosso caso de uso. O diagrama também ele tem relacionamento, onde pode ter um relacionamento entre atores, entre casos de uso e casos de uso, e casos de uso e atores. Então, imagina que eu tenho um ator que é o que ele vai executar, o usuário, o administrador. E o caso de uso é aquela funcionalidade que o meu sistema vai ter, um cadastro de cliente, uma emissão de um relatório. Então, como é que existe o relacionamento, como é que acontece o relacionamento entre os dois tipos de personagens no nosso diagrama de caso de uso? Bom, o primeiro dele é o relacionamento entre atores, ou seja, os atores eles são entidades externas aos relacionamentos e serão relações externas do sistema. As duas relações mais comuns, quais são? De comunicação ou associação, onde eu tenho aqui dois atores de forma uni ou bilateral realizam uma comunicação, troca de informação de mensagens, como eu posso ter aqui, o aluno solicitando histórico à secretaria, e a especialização ou generalização, que é a relação conceitual entre atores, iniciando que um ator é um caso especial do outro. Exemplo, eu tenho aqui a generalização, onde o usuário, que é algo mais macro, algo maior, ele vem com
uma extensão do usuário administrador, ou seja, esse aqui faz parte desse aqui, é um componente desse aqui. Pronto. Agora, nós temos também o relacionamento entre ator e caso de uso. Como é que funciona? Relacionamento entre ator e caso de uso expressa sempre uma comunicação entre eles, pois o ator, sendo uma entidade externa, não poderia possuir qualquer relacionamento estrutural. Caso de uso emitir histórico escolar envolve a participação de dois atores, secretaria e impressora. O ator secretaria participa em dois casos de uso, ou seja, eu tenho aqui a secretaria que solicita a emissão do histórico, ou pode estar solicitando um outro, e posteriormente isso é enviado à minha impressora. E ainda se tratando de relacionamento entre ator e caso de uso, eu tenho 3 tipos de relacionamento. O primeiro deles é de inclusão. Como é que funciona? Quando um caso de uso insere em seu interior um outro caso de uso. Então, tenho a emissão de histórico. Para emitir histórico, eu preciso acessar dados, eu preciso montar formulários, entre outras características, que seria o de inclusão. Bom, eu tenho também o relacionamento de extensão, onde a relação entre dois casos de uso, por meio do qual um caso de uso maior é estendido por um caso de uso menor. Então, para a secretaria emitir um histórico escolar, conforme uma condição, ou seja, se a situação for igual a formado, ele vai imprimir também os dados de conclusão do curso. E o relacionamento relacionamento entre ator e caso de uso, o relacionamento de generalização, que é utilizado quando há 2 ou mais casos de uso com comportamento, estrutura e finalidade comuns, onde eu tenho um cliente que ele faz o pedido pela internet e tem um cliente lá na minha loja, ou fazendo pedido por telefone. No final, esses 2 casos de uso, eles se resumem em um só, eles se unem em um só, que é fazer pedido. Então, esse seria também um relacionamento de generalização entre ator e caso de uso. E por último, a gente tem aqui uma imagem de construção de um caso de uso, 3, 4 componentes, onde você encontra o tutorial na apostila da ferramenta que nós iremos utilizar para construir caso de uso, que é o JUD, o que representa cada etapa, cada ícone, como que se instala, e alguns exercícios já resolvidos para você poder construir casos de uso utilizando os diferentes tipos de relacionamento e atores que nós trabalhamos. Aqui eu trouxe justamente a imagem da ferramenta JUD, que vocês irão estar utilizando, para construir justamente o que foi explicado. Caso de uso, ator, tipo de relacionamento, sistema que envolve tudo isso. Então, assim, tem tudo para a gente dar continuidade e espero você até a próxima aula. Obrigado.